Jürgen Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade. 12 lições. Capítulo 9. Desmascaramento das ciências humanas pela crítica da razão. Foucault. Foucault não é, como Derrida em relação a Heidegger, discípulo e sucessor de Bataille. Falta já o vínculo externo de uma disciplina em cuja tradição ambos tivessem uma formação comum. Bataille dedicou-se à etnologia e à sociologia, sem nunca ter ocupado um cargo acadêmico. Foucault foi professor de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France. E, no entanto, Foucault se refere a Bataille como um de seus mestres. Naturalmente, Bataille fascinava-o como aquele que se opusera à tendência desnaturalizadora de nossos discursos esclarecidos sobre sexualidade e que buscara restituir ao êxtase, tanto sexual como religioso, seu sentido próprio, especificamente erótico. Mas, sobretudo, Foucault admirava em Bataille aquele que já justapusera textos fictícios e analíticos, romances e reflexões, e que enriquecera a linguagem com gestos de dispêndio, de excesso e transgressão dos limites, para romper com a linguagem da subjetividade triunfante. À pergunta sobre seus mestres, Foucault dá uma resposta instrutiva. Abre aspas, durante muito tempo permaneci preso a um conflito mal resolvido entre minha paixão por Blanchot e Bataille, por um lado, e o interesse por certos estudos positivos, como os de Dumézil e Lévi-Strauss, por outro. Mas, na realidade, essas duas orientações, cujo único denominador comum talvez seja constituído pelo problema religioso, contribuíram igualmente para conduzir-me à ideia do desaparecimento do sujeito. Fecha aspas. A revolução estruturalista impressionou Foucault como a tantos outros de sua geração. Tornou-o, assim como Derrida, um crítico do pensamento fenomenológico antropológico, dominante desde Kojève até Sartre, e, em especial, determinou a escolha de seus métodos. Ao mesmo tempo, compreende esse, abre aspas, discurso negativo sobre o sujeito, abre aspas, fecha aspas, introduzido por Lévi-Strauss como a crítica da modernidade. Os temas nietzschianos da crítica da razão chegam a Foucault não através de Heidegger, mas através de Bataille. Enfim, elabora esses impulsos não como filósofo, mas como discípulo de Bachelard, como um historiador da ciência que, indo de encontro ao usual nessa disciplina, se interessa antes pelas ciências humanas que pelas naturais. Essas três linhas de tradição, que podem ser caracterizadas com os nomes de Lévi-Strauss, Bataille e Bachelard, vinculam-se no primeiro livro que tornou Foucault conhecido para além do estreito círculo dos colegas de disciplina. História da Loucura, de 1961, é um estudo sobre a pré- e a proto-história da psiquiatria. Nota-se o modelo da etnologia estruturalista nos instrumentos da análise do discurso e no distanciamento metodológico com respeito à própria cultura. A pretensão de criticar a razão já é levantada no subtítulo, ao prometer uma história da loucura na idade da razão. Foucault quer mostrar como o fenômeno da loucura constituiu-se, desde o fim do século XVIII, como uma doença mental. Com esse objetivo, reconstrói a história da origem do discurso, por meio do qual os psiquiatras dos séculos XIX e XX falam sobre a loucura. O que distingue este livro do estudo de história da cultura, conduzido por um historiador da ciência, é um interesse filosófico pela loucura como um fenômeno complementar da razão. Uma razão que se tornou monológica mantém a loucura à distância para apoderar-se dela sem riscos,
como de um objeto purificado de toda subjetividade racional. Foucault analisa a formação da clínica, que pela primeira vez faz da doença mental um fenômeno médico, como um exemplo de um processo de exclusão, de proscrição e de segregação, em cujos traços Bataille havia lido a história da racionalidade ocidental. Nas mãos de Foucault, a história da ciência se amplia, convertendo-se em história da racionalidade, visto que persegue a constituição da loucura como uma imagem simétrica à constituição da razão. Foucault explica programaticamente que quer, abre aspas, fazer uma história dos limites, com os quais uma cultura rejeita algo que será para ela o exterior, fecha aspas. Foucault situa a loucura na série daquelas experiências limites em que o logos ocidental se vê confrontado de uma forma sumamente ambígua com algo heterogêneo. Pertencem às experiências transgressoras o contato com o mundo oriental, Schopenhauer, e a imersão nele, a redescoberta do trágico e, de maneira geral, do arcaico, Nietzsche, a penetração nas esferas do sonho, Freud, das proibições arcaicas, Bataille, e também do exotismo nutrido pelos relatos antropológicos. Salvo uma referência a Hölderlin, Foucault deixa de lado o romantismo. Contudo, reflete-se ainda na história da loucura um motivo romântico, abandonado mais tarde por Foucault. Assim como nas experiências paradigmáticas da autodeslimitação estática e da autodissolução orgiástica, Bataille descobre a irrupção dos poderes heterogêneos do mundo homogêneo de um cotidiano normalizado coercitivamente. Do mesmo modo, Foucault supõe, naquele momento que, atrás do fenômeno da doença mental engendrado pela psiquiatria, atrás das distintas máscaras da loucura em geral, ainda haveria algo autêntico, cujo silêncio teria de ser quebrado. Abre aspas, seria preciso voltar o ouvido atento àquele murmúrio do mundo e tentar perceber as inúmeras imagens que nunca encontraram expressão na poesia, os inúmeros fantasmas que nunca alcançaram as cores do estado de vigília, fecha aspas. Certamente, Foucault reconhece em seguida o paradoxo da tarefa de apropriar-se da verdade da loucura, abre aspas, em sua efervescência, antes de qualquer apreensão pelo saber, fecha aspas. Abre aspas, a percepção que procura apreender essas palavras em estado selvagem pertence necessariamente a um mundo que já as capturou, fecha aspas. Todavia, o autor tem em mente aqui uma análise do discurso que volta a tatear no plano de uma hermenêutica profunda a fonte originária daquela bifurcação inicial entre loucura e razão, para decifrar no dito o não dito. Esse objetivo aponta na direção de uma dialética negativa que, com os meios do pensamento identificante, procura fugir de sua influência, a fim de chegar, na história da origem da razão instrumental, até o lugar da usurpação originária e da separação, perante a mimesis de uma razão monadicamente consolidada e de ao menos circunscrevê-lo aporeticamente. Se essa fosse sua intenção, Foucault teria de escavar como um arqueólogo na paisagem ruiniforme de uma razão objetiva destruída, cujos testemunhos mudos ainda permitiriam formular retrospectivamente a perspectiva de uma esperança de reconciliação, mesmo que há muito revogada. Esta é a perspectiva de Adorno, não a de Foucault. Quem não quer desmascarar outra coisa, senão a figura nua
da razão centrada no sujeito não pode abandonar-se aos sonhos que assaltam essa razão em seu, abre aspas, cochilo antropológico, fecha aspas. 3 anos mais tarde, no prefácio ao nascimento da clínica, Foucault se chama à ordem. Pretende, de agora em diante, renunciar ao comentário, a essa hermenêutica que submerge tão profundamente sob a superfície do texto. Não busca mais, atrás do discurso sobre a loucura, a própria loucura, atrás da arqueologia do olhar clínico, aquele contato silencioso do corpo com os olhos que parecia preceder todo o discurso. Diferentemente de Bataille, renuncia à aproximação evocativa com o excluído e proscrito. Os elementos heterogêneos não prometem mais nada. Uma hermenêutica, ainda que desmascaradora, sempre vincula à sua crítica uma promessa. Uma arqueologia desenganada deve livrar-se disso. Abre aspas. Não seria possível uma análise do discurso que não pressupusesse no que foi dito um resto e um excesso de significado, senão simplesmente o fato de sua aparição histórica? Seria preciso, então, tratar os fatos do discurso não como núcleos autônomos de significações múltiplas, mas como acontecimentos e elementos funcionais, formando paulatinamente um sistema. O sentido de um enunciado não seria definido pelo tesouro de intenções que conteria, revelando-o e reservando-o ao mesmo tempo, mas pela diferença que o articula a outros enunciados reais e possíveis, que lhes são contemporâneos ou aos quais se opõem no tempo. Assim, surgiria o conteúdo sistemático do discurso. Fecha aspas. Aqui já se anuncia a concepção de uma historiografia que, desde o final dos anos 60, sob a influência de Nietzsche, Foucault contrapõe como uma espécie de anticiência às ciências humanas, classificadas na história da razão e, consequentemente, por ela desvalorizadas. À luz dessa concepção, Foucault avaliará os seus primeiros trabalhos sobre a loucura e o surgimento da psicologia clínica, assim como sobre a doença e o desenvolvimento de uma medicina clínica como sendo uma parte tentativas cegas. Mas, antes de abordar esta questão, gostaria de chamar a atenção para os temas que estabelecem uma objetiva continuidade entre os seus primeiros e os últimos trabalhos. 2. Já na História da Loucura, Foucault investiga o vínculo específico entre discursos e práticas. Não se trata aqui da conhecida tentativa de explicar a reconstrução interna da evolução científica a partir das condições externas à ciência. A perspectiva interna de uma evolução teórica regida por problemas é substituída de antemão pela descrição estrutural de discursos bem selecionados e surpreendentes que tematiza aqueles pontos de ruptura encobertos pela consideração própria à história das ideias e dos problemas, isto é, ali onde um novo paradigma começa a se impor em oposição ao velho. De resto, os discursos dos cientistas avizinham-se de outros discursos, tanto dos filosóficos como daqueles das profissões acadêmicas, ou seja, dos médicos, juristas, funcionários administrativos, teólogos, educadores, etc. No entanto, as ciências humanas, que constituem um ponto de referência a que se atém obstinadamente os estudos Foucaultianos, não se limitam apenas a uma relação contextual com outros discursos. As práticas silenciosas em que estão inseridas são muito mais importantes para a história de sua origem. Por prática, Foucault entende as regulações das formas de ação e costumes, consolidadas em instituições, corporificadas a miúde na arquitetura e condensadas em ritos. No conceito de prática,
Foucault refere-se ao momento da influência violenta e assimétrica sobre a liberdade de movimento de outros participantes da interação. As sentenças jurídicas, as medidas policiais, as instruções pedagógicas, os internamentos, os modos de disciplina, os controles, as formas de educação corporal e intelectual constituem exemplos da intervenção das forças socializadoras e organizadoras no substrato natural das próprias criaturas. Foucault se permite um conceito de social absolutamente associológico. E as ciências humanas não lhe interessam de partida, senão como média, que na modernidade reforçam e impulsionam o processo temível dessa socialização, a saber, o alastramento de relações de poder sobre interações concretas mediadas pelo corpo. Todavia, permanece inexplicado, primeiramente, o problema de como os discursos, científicos ou não, relacionam-se com as práticas. Se os primeiros regem as segundas, se a sua relação deve ser pensada em termos de base e superestrutura, ou segundo o modelo de causalidade circular, ou ainda como interação entre estrutura e acontecimento. Até o fim, Foucault atém-se também aos cortes que organizam as épocas da história da loucura. Sobre o pano de fundo difuso, não caracterizado com nitidez, da alta Idade Média, que, por sua vez, remete aos começos do logos grego, destacam-se de forma um pouco mais clara os contornos do Renascimento. Esse, por sua parte, serve como base de comparação para a época clássica, dos meados do século XVII até o fim do XVIII, caracterizada com clareza e simpatia. O final do século XVIII marca, então, a peripécia no drama da história da razão, aquele limiar da modernidade constituído pela filosofia kantiana e pelas novas ciências humanas. Foucault dá a essas épocas, que devem ser os nomes convencionais antes as censuras da história social e cultural, um significado mais profundo segundo os critérios das constelações mutáveis entre razão e loucura. Atribui ao século XVI uma certa inquietude autocrítica e abertura no relacionamento com os fenômenos da loucura. A razão tem ainda uma permeabilidade osmótica. A loucura encontra-se ainda vinculada ao trágico e ao visionário, sendo um lugar de verdades apócrifas. Cumpre a função de um espelho que desmascara, ironicamente, as fraquezas da razão. A propensão para ilusões faz parte do caráter da própria razão. Durante o Renascimento, não se elimina ainda toda reversibilidade na relação da razão com seu outro. Sobre esse pano de fundo, dois processos assumem o significado de acontecimentos liminares da história da razão. A grande onda de internação nos meados do século XVII, quando em Paris, por exemplo, no prazo de poucos meses do ano de 1656, um em cada 100 habitantes foi detido e alojado em instituições. Em seguida, no final do século XVIII, a transformação dessas casas de internação e asilos em instituições fechadas, providas de assistência médica aos diagnosticados clinicamente como doentes mentais, ou seja, o nascimento daquelas instituições psiquiátricas que existem ainda hoje e cuja abolição é propagada pelo movimento antipsiquiátrico. Ambos os acontecimentos, primeiro, o aquartelamento dos loucos, criminosos, vagabundos, libertinos, pobres e excêntricos de todo tipo, e a seguir, a instituição de clínicas para o tratamento de pacientes com doença mental, sinalizam dois tipos de prática. Ambos servem à segregação dos elementos heterogêneos daquele monólogo progressivamente consolidado que o sujeito
elevado, enfim, à razão humana universal, tem consigo mesmo ao converter em objeto tudo o que está ao seu redor. Como nas investigações posteriores, a comparação da idade clássica com a modernidade ocupa uma posição central. As duas práticas de exclusão coincidem ao forçar uma separação e uma eliminação rigorosa daqueles traços da imagem da loucura semelhantes à razão. Porém, a internação indiferenciada de todos os transviados significa apenas uma segmentação espacial do desregrado e do fantástico, entregues à própria sorte. Não configura ainda uma confrontação domesticadora com algo caótico e angustiante que tem de ser integrado enquanto sofrimento e patologia, tanto a ordem natural como a humana. Abre aspas. O que o classicismo havia encerrado não era somente uma desrazão abstrata da qual se confundiam loucos e libertinos, doentes e criminosos, mas também uma prodigiosa reserva de fantástico, um mundo de monstros, ao qual se cria engolidos naquela noite de Jerônimo Bosch. Fecha aspas. Só nos fins do século XVIII cresce o temor ante uma loucura que poderia escapar pelas frestas do asilo. Cresce igualmente a compaixão pelas vítimas de doenças nervosas e um sentimento de culpa pelo fato de tê-las associado a delinquentes sujos e abandonados à própria sorte. A purificação clínica dos asilos, reservados a partir de então aos doentes, caminha lado a lado com a objetivação científica da loucura e o tratamento psiquiátrico dos loucos. Essa formação da clínica significa, ao mesmo tempo, uma humanização do sofrimento e uma naturalização da doença. Com isso, tocamos em outro tema que Foucault tratará com intensidade crescente: o nexo constitutivo das ciências humanas com as práticas de um isolamento sob vigília. O nascimento da instituição psiquiátrica, da clínica em geral, constitui um bom exemplo de uma forma de disciplina que mais tarde Foucault descreverá simplesmente como tecnologia moderna de dominação. O arquétipo da instituição fechada que Foucault descobre, primeiramente no mundo do asilo, transformado em clínica, retorna nas estruturas da fábrica, da prisão, da caserna, da escola e do colégio militar. Nessas instituições totais que anulam as diferenciações naturais próprias da vida da velha Europa e conferem ao caso excepcional da internação uma forma normal de internato, Foucault vê os monumentos da vitória da razão regulamentadora. Esta submete não apenas a loucura, mas também as necessidades naturais do organismo individual e o corpo social de uma população inteira. O olhar objetivante e examinador que decompõe analiticamente, que tudo controla e penetra, adquire para essas instituições uma força estruturante. É o olhar do sujeito racional que perdeu todos os vínculos meramente intuitivos com seu mundo circundante, que demoliu todas as pontes do entendimento intersubjetivo e para o qual, em seu isolamento monológico, todos os outros sujeitos só podem ser alcançados na qualidade de objetos de uma observação impassível. No panóptico projetado por Bentham, esse olhar é, por assim dizer, fixado arquitetonicamente. A mesma estrutura encontra-se no berço das ciências humanas. Não é casual que essas ciências, sobretudo a psicologia clínica, mas também a pedagogia, a sociologia, a politologia e a antropologia cultural, possam se inserir sem dificuldades na tecnologia de poder que encontra na instituição fechada sua expressão arquitetônica. Convertidas em terapias e técnicas sociais, constitui assim o médium mais eficaz da nova violência disciplinadora que domina a modernidade.
Isso deve-se ao fato de que o olhar penetrante do pesquisador em ciências humanas pode ocupar aquele espaço central do panóptico, de onde é possível ver sem ser visto. Já no estudo sobre o nascimento da clínica, Foucault concebera o olhar treinado que o anatomista lança sobre o cadáver humano como a priori concreto das ciências do homem. Já na História da Loucura, ele descobrira essa afinidade originária entre a disposição do asilo e a relação médico-paciente. Em ambas, na organização da instituição vigiada, como na observação clínica do paciente, efetua-se aquela separação entre ver e ser visto que vincula a ideia da clínica à ideia de uma ciência do homem. Trata-se de uma ideia que, co-originariamente, com a razão centrada no sujeito, chega a dominar, isto é, a mortificação da relação dialógica transforma os sujeitos que se voltam para si mesmos monologicamente em objetos uns para os outros, e só em objetos. Analisando os movimentos de reforma dos quais surgiram a instituição psiquiátrica e a psicologia clínica, Foucault desenvolve, por fim, aquela afinidade interna entre humanismo e terror, que confere agudeza e inflexibilidade à sua crítica da modernidade. Nos seus estudos sobre a instituição psiquiátrica, nascida com base nas ideias humanitárias do esclarecimento, Foucault evidencia pela primeira vez aquele, abre aspas, duplo movimento de libertação e escravidão, fecha aspas, que reconhecerá mais tarde, de forma ampliada, nas reformas do aparelho penal, do sistema educacional, do sistema de saúde, da assistência social, etc. A libertação do louco por razões humanitárias, da situação de abandono a que está sujeito nos locais de internação. A criação de clínicas higiênicas com finalidades médicas. O tratamento psiquiátrico dos doentes mentais e o direito que conseguiram em matéria de compreensão psicológica e cuidado terapêutico. Tudo isso torna-se possível pelo regime institucional que converte o paciente em um objeto de vigilância contínua, de manipulação, isolamento, regulamentação e, sobretudo, um objeto de pesquisa médica. As práticas institucionalmente consolidadas na organização interna dos estabelecimentos são a base para um conhecimento da loucura que, pela primeira vez, lhe confere a objetividade de uma patologia elevada a conceito, classificando-a assim no universo da razão. O conhecimento psiquiátrico significa uma libertação equívoca, no sentido de emancipação e eliminação, não só para o paciente, mas também para o médico, o positivista que a pratica. Abre aspas. O conhecimento da loucura supõe, para aquele que o detém, uma certa maneira de se desprender dela e de antemão de se livrar de seus perigos e da sua magia. Originalmente, é a fixação de um modo particular de estar fora da loucura. Fecha aspas. Não vou tratar esses 4 temas em detalhes. Antes, me deterei na questão de saber se Foucault consegue conduzir uma crítica radical da razão na forma de uma historiografia das ciências humanas, estabelecida arqueologicamente e ampliada à genealogia, sem se enredar nas aporias dessa empresa autorreferencial. Nos primeiros trabalhos, a relação entre os discursos e as práticas permanece tão inexplicada quanto o problema metodológico de saber como uma história das constelações de razão e loucura pode em geral ser escrita, se o trabalho do historiador tem de se mover por sua vez no horizonte da razão. Nos prefácios aos estudos, publicados no começo dos anos 60, Foucault propõe essa questão, sem resolvê-la. Porém, em 1970, ao pronunciar sua conferência inaugural no Collège de France, parece, entretanto, ter encontrado uma solução.
A delimitação da fronteira entre razão e loucura retorna aqui como um entre três mecanismos de exclusão, por força dos quais se constitui o discurso racional. A eliminação da loucura ocupa, por um lado, o ponto médio entre a operação incomum de manter afastados do discurso os falantes rebeldes, de reprimir temas malquistos, de censurar expressões, etc. E, por outro, a operação inteiramente comum de distinguir entre de um discurso coordenado os enunciados válidos e inválidos. Foucault admite que não é plausível, à primeira vista, conceber as regras para a eliminação dos enunciados falsos, segundo o modelo da segregação da loucura e da proscrição do heterogêneo. Abre aspas, como se poderia comparar razoavelmente a coerção da verdade com tais delimitações de fronteira que são, de partida, arbitrárias ou que, ao menos, se organizam em torno das contingências históricas com delimitações de fronteira, que constantemente se deslocam, que são suportadas por uma rede inteira de instituições que as impõem e as reconduzem e que se exercem, enfim, sempre com coerção ou com uma parcela de violência. Fecha aspas. Naturalmente, Foucault não se deixa impressionar pela referência à clara ausência de coerção do argumento convincente com o qual se impõem pretensões de verdade e, de modo geral, pretensões de validade. A aparente ausência de violência do melhor argumento desaparece tão logo se mude para um outro plano e se adote a atitude do arqueólogo, que dirige seu olhar sobre os fundamentos de sentido encobertos sobre as infraestruturas, difíceis de pôr a descoberto e que fixam no interior do discurso aquilo que em cada caso deve ser considerado como verdadeiro ou falso. A verdade é um pérfido mecanismo de exclusão, já que só funciona sob a condição de permanecer oculta a vontade de verdade que nele se impõe em cada caso. Abre aspas, é como se para nós a vontade de verdade estivesse encoberta pela própria verdade em seu curso necessário. O discurso verdadeiro, que a necessidade de sua forma desliga do desejo e libera do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o atravessa. E a vontade de verdade, aquela que se impõe a nós desde há muito, é tal que a verdade que ela quer não pode outra coisa senão mascará-la. Fecha aspas. Os critérios de validade, segundo os quais, dentro de cada discurso, o verdadeiro é separado do falso, perseveram na transparência peculiar e na ausência de origem. A validade deve desfazer-se de tudo que é meramente genético e deve igualmente desfazer-se da procedência, recorrendo-se a regras subjacentes e constitutivas do discurso descobertas pelo arqueólogo. As próprias estruturas que possibilitam a verdade não podem ser verdadeiras ou falsas, de modo que só é possível perguntar pela função da vontade expressa nelas, assim como pela genealogia dessa vontade com base em um plexo de práticas de poder. A partir do começo dos anos 70, Foucault distingue a arqueologia do saber, que descobre as regras excludentes do discurso, constitutivas da verdade, da investigação genealógica das práticas correspondentes. A genealogia investiga como se formam os discursos, por que aparecem e voltam a desaparecer, perseguindo a gênese das condições de validade historicamente variáveis até as raízes institucionais. Enquanto a arqueologia segue o estilo da desenvoltura erudita, a genealogia presta homenagem a um positivismo feliz. Porém, se a arqueologia pudesse proceder de maneira erudita e a genealogia de uma maneira positivista e inocente, estaria resolvido o paradoxo metodológico de uma ciência que escreve a história das ciências humanas
com o objetivo de uma crítica radical da razão. 3. Foucault deve a recepção de Nietzsche, sintetizada na introdução à Arqueologia do Saber de 1969 e no ensaio sobre Nietzsche, a genealogia e a história de 1971, o conceito de uma historiografia positivista e erudita que se apresenta como anti-ciência. Considerado do ponto de vista filosófico, esse conceito parece oferecer uma alternativa promissora àquela crítica da razão que, em Heidegger e Derrida, assumira a forma de uma filosofia primeira temporalizada. Mas todo o peso da problemática recai agora no conceito fundamental de poder, o primeiro a dar a sua orientação de crítica da modernidade às escavações arqueológicas, assim como aos desvelamentos genealógicos. A autoridade de Nietzsche, de quem se tomou de empréstimo esse conceito de poder totalmente não sociológico, não basta naturalmente para justificar o seu uso sistemático. O contexto político da recepção de Nietzsche, a desilusão diante do fracasso da revolta de 1968, torna compreensível, ainda que em termos biográficos, o projeto de uma historiografia das ciências humanas articulada como crítica da razão, mas não é capaz de fundamentar o uso específico do conceito de poder que Foucault encarrega à sua empresa paradoxal. A guinada para a teoria do poder deve antes ser entendida como uma tentativa internamente motivada de transpor os problemas diante dos quais Foucault se encontra depois de levar a termo, em As Palavras e as Coisas, um desmascaramento das ciências humanas unicamente com os meios da análise do discurso. Mas, em primeiro lugar, consideremos a apropriação que Foucault faz do conceito de genealogia. A historiografia genealógica só pode assumir o papel de anti-ciência próprio a uma crítica da razão, se despreende do horizonte daquelas ciências históricas do homem, cujo humanismo vazio Foucault pretende desmascarar por meio da teoria do poder. A nova história tem de negar todos aqueles pressupostos que, desde o fim do século XVIII, foram constitutivos para a consciência histórica da modernidade, para o pensamento da filosofia da história e para o esclarecimento histórico. Isso explica por que a segunda consideração extemporânea de Nietzsche já é para Foucault uma verdadeira mina. Com intenção análoga, Nietzsche já havia submetido o historicismo do seu tempo a uma crítica implacável. Foucault quer abandonar a consciência de tempo presentista da modernidade, quer romper com o privilégio concedido a um presente marcado pela pressão problemática da assunção responsável do futuro e referido com narcisismo ao passado. Foucault acerta as contas com o presentismo de uma historiografia que não supera sua situação hermenêutica inicial e que se coloca a serviço da certificação estabilizadora de uma identidade há muito estilhaçada. Por isso, a genealogia não deve perseguir uma origem, mas desvendar os começos contingentes das formações discursivas, analisar a diversidade das histórias fáticas, de proveniências e dissolver a aparência de identidade, a começar pela suposta identidade do próprio sujeito historiógrafo e a dos seus contemporâneos. Abre aspas. Lá onde a alma pretende se unificar, lá onde o eu inventa para si uma identidade ou coerência, o genealogista parte em busca do começo. A análise da proveniência permite dissociar o eu e fazer pulular nos lugares e locais de sua síntese vazia 1000 eventos agora perdidos. Fecha aspas. Daí resulta B. A consequência metodológica de uma despedida da hermenêutica. A nova história não está a serviço da compreensão, mas da destruição
e da dissipação daquele contexto da história da recepção que supostamente vincula o historiador a um objeto com o qual entra em comunicação somente para reencontrar-se a si mesmo. Abre aspas. É preciso desvincular a história da imagem, com que encontrava sua justificação antropológica. Ser uma memória milenar e coletiva que se socorria de documentos para reencontrar o frescor das suas lembranças. Fecha aspas. O esforço hermenêutico almeja a apropriação de sentido, pressente em cada documento uma voz silenciada que deve ser novamente despertada para a vida. Essa ideia de documento portador de sentido deve ser questionada tão radicalmente quanto a própria atividade de interpretação. Uma vez que o comentário e as ficções correspondentes, tais como as de obra e de autor, enquanto um criador de textos, ou ainda a redução de textos secundários às fontes primárias e, de maneira geral, a produção de causalidades no plano da história das ideias, tudo isso são ferramentas de uma redução inaceitável de complexidade. São procedimentos para conter o transbordamento espontâneo de discursos, os quais o intérprete da geração seguinte se limita simplesmente a recortar sob sua própria medida, ajustando-os ao seu horizonte provinciano de compreensão. O arqueólogo, ao contrário, retransformará os documentos locazes em monumentos mudos, em objetos que têm de ser liberados do seu contexto para se tornarem acessíveis a uma descrição estruturalista. A partir de fora, o genealogista aproxima-se dos monumentos arqueologicamente desenterrados para explicar sua proveniência dos altos e baixos, contingentes de lutas, vitórias e derrotas. Somente o historiador que despreza soberanamente tudo que se abre à compreensão de sentido pode anular a função de fundador do sujeito cognoscente. Descobre ser fraudulenta aquela, abre aspas, garantia de que tudo o que lhe escapou também lhe será devolvido. A promessa de que todas essas coisas mantidas à distância pela diferença poderão um dia, sob a forma da consciência histórica, ser novamente apropriadas. Fecha aspas. Os conceitos básicos da filosofia do sujeito controlam não apenas o modo de acesso ao domínio do objeto, mas também a própria história. Em razão disso, Foucault quer, sobretudo, acabar com uma historiografia global que concebe secretamente a história como uma macroconsciência. A história no singular tem de ser mais uma vez dissolvida. É certo que não na multiplicidade das histórias narrativas, mas em um pluralismo de ilhas de discurso que emergem sem leis ou regras e voltam a submergir. O historiador crítico dissolverá, em primeiro lugar, as falsas continuidades, voltando sua atenção para as rupturas, os limiares e as mudanças de rumo. Não cria nexos teleológicos, não se interessa pelas grandes causalidades, não conta com sínteses, renuncia a princípios estruturantes tais como o progresso e a evolução, não divide a história em épocas. Abre aspas, o projeto de uma história global é aquele que busca restituir a forma inteira de uma cultura, o princípio material ou espiritual de uma sociedade, a significação comum a todos os fenômenos de um período, a lei que dá conta de sua coesão, aquilo que se chama metaforicamente de a fisionomia de uma época. Fecha aspas. Em vez disso, Foucault toma de empréstimo as histórias seriais da escola dos análises, a ideia programática de um procedimento estruturalista que conta com uma pluralidade de histórias de sistemas não simultâneas, compõe suas unidades analíticas com o auxílio de indicadores não relacionados
a consciência e que, de qualquer modo, renuncia aos meios conceituais das operações sintéticas de uma consciência pressuposta, isto é, à construção de totalidades. Fica assim excluída a ideia de reconciliação, uma herança da filosofia histórica de que se nutrira desembaraçadamente a crítica da modernidade ligada a Hegel. Recebe uma recusa abrupta toda a história, abre aspas, que tenha por função recolher em uma totalidade fechada sobre si mesma a diversidade do tempo. Uma história que veja em todos os deslocamentos a reconciliação, uma história que lance sobre o que está atrás de si um olhar de fim do mundo, fecha aspas. Resultam dessa destruição de uma historiografia presa ao pensamento antropológico e às convicções humanistas fundamentais, os contornos de um historicismo, por assim dizer, transcendental, que, ao mesmo tempo, herda e suplanta a crítica nietzschiana do historicismo. A historiografia radical de Foucault permanece transcendental, no sentido mais brando do termo, visto que concebe os objetos da compreensão histórico-hermenêutica do sentido como constituídos, como objetivações de uma praxis do discurso sempre subjacente e apreensível em termos estruturalistas. A velha história havia se ocupado com totalidades de sentido, que tornava acessíveis a partir da perspectiva interna dos participantes. Desse ponto de vista, não se percebe o que constitui em cada momento um tal mundo discursivo. Somente uma arqueologia que desenterra até as raízes uma praxis do discurso se dá a conhecer como aquilo que, afirmando-se do interior como totalidade e do exterior como particularidade, poderia ser de outro modo. Enquanto os participantes se compreendem como sujeitos que se referem de modo geral aos objetos segundo critérios universais de validade, sem jamais poder transcender o horizonte permeável do seu mundo, o arqueólogo, vindo do exterior, põe essa autocompreensão entre parênteses. Ao remeter-se às regras constitutivas do discurso, certifica-se dos limites dos respectivos universos discursivos, cuja forma é limitada por aqueles elementos excluídos inconscientemente como heterogêneos. Nesse sentido, as regras de constituição do discurso funcionam como um mecanismo de exclusão. Aquilo que é segregado de cada discurso torna possíveis as relações sujeito-objeto específicas, mas universalmente válidas no interior do discurso, isto é, sem alternativas. Nesse espaço, com sua arqueologia do saber, Foucault assume a herança da heterologia de Bataille. O que o diferencia de Bataille é o historicismo impiedoso, diante do qual se desfaz o ponto de referência pré-discursivo da soberania. Assim como o termo loucura, desde o Renascimento até a psiquiatria positivista do século XIX, não anuncia um potencial autêntico de experiência aquém de todos os discursos sobre a demência, tampouco o outro da razão, o heterogêneo excluído, conserva o papel de um referente pré-discursivo que pudesse apontar para a chegada iminente de algo originário perdido. O espaço da história, como se apresenta agora, é antes ocupado, sem solução de continuidade, pelo acontecer puramente contingente do aparecimento e desaparecimento desordenado de novas formações discursivas. Nessa diversidade caótica de universos discursivos efêmeros, não resta mais lugar para qualquer sentido abrangente. O historicista transcendental vê como em um caleidoscópio, abre aspas, esse caleidoscópio dificilmente lembra as formas sucessivas de um desenvolvimento dialético. Não as explica mediante um progresso da consciência, nem, aliás, mediante um declínio, nem mediante a luta entre dois princípios.
o desejo e a repressão. Cada ornamento deve sua figura bizarra ao espaço deixado pelas práticas, em meio às quais foi moldado. Fecha aspas. A história congela-se, sob o olhar estoico dos arqueólogos, em um iceberg revestido das formas cristalinas próprias das formações discursivas arbitrárias. Porém, como a cada uma dessas formações singulares compete a autonomia de um universo sem origem, resta ao historiador tão somente a operação do genealogista, que explica a proveniência fortuita desses ornamentos bizarros a partir das formas vazias de formações contíguas, isto é, a partir das circunstâncias mais próximas. Sob o olhar cínico do genealogista, o iceberg começa a se mover. As formações discursivas se deslocam e se mesclam, flutuam de um lado ao outro. O genealogista explica esse vir e vir, esse ir e vir, com auxílio de inúmeros eventos e de uma única hipótese. A única coisa que perdura é o poder, que se apresenta sob máscaras sempre novas na mudança dos processos anônimos de sujeição. Abre aspas, por evento é preciso entender não uma decisão, um tratado, um reino ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário tomado e dirigido contra aqueles que o empregavam, uma dominação que se enfraquece, se detém, se envenena a si mesma, a entrada mascarada a uma outra dominação. Fecha aspas. O que até então a capacidade sintética da consciência transcendental devia realizar para o universo único e geral dos objetos da experiência possível, essa síntese decompõe-se agora na vontade, sem sujeito, de um poder atuante nos vai e vem contingentes e desordenados das formações discursivas. 4. Assim como Bergson, Dilthey e Simmel elevaram a vida a conceito transcendental basilar de uma filosofia que ainda constituía o pano de fundo da analítica do ser aí de Heidegger, assim também Foucault eleva agora o poder a conceito histórico transcendental fundamental de uma historiografia crítica da razão. Essa caracterização não é de modo algum trivial e, por certo, não pode ser fundamentada unicamente com a autoridade de Nietzsche. Utilizando como elemento de contraste o pano de fundo do conceito de história do ser, pretendo examinar a seguir o papel que esse desconcertante conceito assume na crítica Foucaultiana da razão. Enquanto Heidegger e Derrida pretendiam dar continuidade ao programa nietzschiano de crítica da razão pela via de uma destruição da metafísica, Foucault pretende prossegui-lo por meio de uma destruição das ciências históricas. Enquanto aqueles suplantaram a filosofia mediante um pensamento evocativo do além da filosofia, Foucault ultrapassa as ciências humanas por meio de uma historiografia que se apresenta como anticiência. Os dois lados neutralizam justamente as pretensões de validade levantadas por aqueles discursos filosóficos e científicos que eles examinam ao reduzi-los a uma compreensão epocal do ser ou a regras de formação dos discursos, respectivamente. Tanto um como o outro devem, antes de mais nada, tornar possível o sentido doente e a validade dos enunciados dentro do horizonte de um mundo dado ou de um discurso coordenado. Ambos os lados também concordam que os horizontes do mundo ou as formações discursivas se transformam, mas que, nesta transformação, preservam seu poder transcendental sobre aquilo que se passa dentro do universo constituído por cada um deles. Assim, fica excluída uma retroação dialética ou circular do acontecer ôntico
ou dos referentes sobre a história das condições de possibilidades ontológicas ou formadoras de discurso. A história dos transcendentais e da transformação dos horizontes de abertura do mundo exigem conceitos distintos daqueles que são próprios ao ôntico e ao histórico. É nesse ponto que os caminhos se bifurcam. Heidegger radicaliza as figuras de pensamento da filosofia primeira, pela qual conserva um resto de confiança. Transfere a autoridade epistêmica da validade da verdade ao processo de formação e transformação dos horizontes de abertura do mundo. As condições que possibilitam a verdade não podem ser elas mesmas nem verdadeiras nem falsas. Não obstante, concede ao processo de sua alteração uma para-validade que deve ser pensada segundo o modelo da validade da verdade dos enunciados como uma forma historicizada de intensificação de verdade. Considerando-se à luz dos fatos, Heidegger estabelece com o conceito de história do ser, enquanto um acontecer da verdade, uma estranha mistura. A autoridade da história do ser deve-se a uma fusão semântica entre pretensão de validade não coativa e pretensão de poder imperativa. Esta confere à força subversiva do judicioso o caráter imperativo de uma iluminação vitoriosa. Foucault escapa a esta guinada pseudo-religiosa, já que, com um mínimo de confiança nas ciências humanas, reativa para seus próprios fins a figura da exclusão presente na heterologia de Bataille. Despe de toda autoridade axiológica a história das regras constitutivas do discurso e considera as transformações nas formações do discurso transcendentalmente detentoras de poder, do mesmo modo como se observou na historiografia tradicional a ascensão e decadência dos regimes. Enquanto a arqueologia do saber, semelhante nesse ponto à destruição da história da metafísica, reconstrói a camada das regras constitutivas do discurso, a genealogia tenta explicar, abre aspas, a sequência descontínua das ordens de signos, em si não fundamentadas, que forçam os homens a entrar no quadro semântico de uma determinada interpretação de mundo, fecha aspas. Ou seja, explica a proveniência das formações discursivas, valendo-se das práticas de poder entrelaçadas, abre aspas, em um jogo de azar da dominação, fecha aspas. Em suas últimas investigações, Foucault desenvolverá de modo explícito esse conceito abstrato de poder. Virá a compreendê-lo como interação de facções em guerra, como rede descentrada de confrontações corporais face a face, enfim, como penetração produtiva e submissão subjetivamente de um defrontante corpóreo. Mas o importante em nosso contexto é como Foucault funde esses significados tangíveis do poder e o sentido transcendental das operações sintéticas que Kant havia atribuído a um sujeito e que o estruturalismo compreende como um acontecer anônimo, isto é, como uma operação descentrada pura, regida por regras, com elementos ordenados de um sistema construído de maneira suprassubjetiva. Na genealogia de Foucault, o poder é, antes de tudo, um sinônimo dessa pura atividade estruturalista. Ocupa o mesmo lugar que a différance em Derrida, mas esse poder constitutivo do discurso deve ser simultaneamente um poder transcendental de criação e um poder empírico de autoafirmação. Tal como Heidegger, Foucault também efetua uma fusão de significados opostos. Sem dúvida, surge aí um amálgama que permite a Foucault, no encalço de Bataille, ligar-se ao Nietzsche da crítica da ideologia. Heidegger queria reter no conceito de ser, como poder temporalizado da origem, o sentido da abertura transcendental do mundo que fundamenta a validade.
mas eliminando simultaneamente os componentes semânticos idealistas contidos no conceito de transcendental como aquilo que é invariável e que aponta para além de tudo que é histórico e meramente sucessivo. Foucault deve ser o conceito histórico transcendental de poder não somente a essa única operação paradoxal que reconduz as operações sintéticas a priori ao reino dos acontecimentos históricos. Efetua 3 outras operações igualmente paradoxais. Por um lado, Foucault tem de conservar no conceito de um poder que se oculta ironicamente no discurso como vontade de verdade e que ao mesmo tempo sobressai o sentido transcendental das condições de possibilidade da verdade. Por outro, não somente opõe ao idealismo do conceito kantiano uma temporalização do a priori, de modo que as novas formações discursivas que substituem as antigas possam emergir como eventos, mas, mais ainda, despoja o poder transcendental das conotações que Heidegger prudentemente reserva a uma história aurática do ser. Foucault não apenas historiciza, como, ao mesmo tempo, procede de maneira nominalista, materialista e empirista ao pensar as práticas transcendentais de poder como o particular, resistente a todo o universal, como o inferior, o sensível corporal, o que escapa a todo inteligível e, enfim, como o contingente que poderia ser de outra maneira, já que não se subordina a nenhuma ordem reguladora. Na última filosofia de Heidegger, não são fáceis de estabelecer as consequências paradoxais de um conceito fundamental contaminado de significações contrárias, visto que a recordação do ser imemorial foge ao juízo formulado com base em critérios verificáveis. Por sua parte, Foucault se expõe a vigorosas objeções, porquanto sua historiografia, apesar do gesto anticientífico, pretende proceder ao mesmo tempo de maneira erudita e positivista. Por isso, a historiografia genealógica dificilmente pode dissimular, como veremos, as consequências paradoxais de um conceito de poder tão contaminado. Há, portanto, a necessidade de explicar por que Foucault decide conduzir sua teoria da ciência, assentada em uma crítica da razão, pelo caminho da teoria do poder. Do ponto de vista biográfico, puderam constituir-se em Foucault motivos diferentes dos de Bataille para a recepção da teoria nietzschiana do poder. É certo que ambos iniciaram o seu itinerário na política de esquerda e se afastaram cada vez mais da ortodoxia marxista. Mas apenas Foucault experimenta a súbita desilusão com o engajamento político. Suas entrevistas no início dos anos 70 revelam a veemência da ruptura com suas antigas convicções. Em todo caso, Foucault também reforça o coro dos maoístas, desiludidos de 1968, aderindo àquelas tendências às quais é preciso recorrer caso se queira explicar o notável sucesso dos novos filósofos na França. No entanto, seria subestimar a originalidade de Foucault se acreditássemos poder reduzir suas ideias centrais a esse contexto. Em todo caso, esses impulsos políticos vindos de fora não poderiam ter sido conduzidos ao âmago da teoria se a própria dinâmica teórica, muito antes das experiências com a revolta fracassada de 1968, não tivesse motivado a ideia de que nos mecanismos discursivos de exclusão não se refletem apenas estruturas discursivas autossuficientes, mas também se impõem imperativos de intensificação do poder. Essa ideia surge em um contexto problemático, com o qual Foucault se viu confrontado após a conclusão de sua obra sobre a arqueologia das ciências humanas.
Em As Palavras e as Coisas, de 1966, Foucault examina as formas modernas do saber, ou epistemes, que estabelecem para as ciências o horizonte intransponível de conceitos fundamentais. Poder-se-ia também dizer que estabelecem o a priori histórico da compreensão do ser. Como na história da loucura, também aqui, na história do pensamento moderno, Foucault centra o seu interesse nos dois limiares históricos de transição do Renascimento para o classicismo e da época clássica para a modernidade. As razões internas da transição para uma teoria do poder se explicam pelas dificuldades oriundas desse estudo genial. 5. Enquanto o pensamento do Renascimento é ainda governado por uma imagem cosmológica do mundo na qual as coisas podem ser ordenadas, por assim dizer, fisiognomicamente, segundo relações de semelhança, já que no grande livro da natureza cada sinal remete a outros sinais, o racionalismo do século XVII instaura uma ordem totalmente diferente entre as coisas. A lógica de Port-Royal, que projeta uma semiótica e uma combinatória universal, forja estruturas. Para Descartes, Hobbes e Leibniz, a natureza se transforma na totalidade daquilo que pode ser representado no duplo sentido do termo, quer dizer, representado, e enquanto representação, exposto mediante signos convencionais. Foucault não toma como paradigma decisivo nem a matematização da natureza, nem o mecanismo, mas o sistema de signos ordenados. Este não está mais fundado em uma ordem prévia das próprias coisas, mas estabelece uma ordem taxonômica pela via da representação das coisas. Os signos combinados, ou a linguagem, constituem um médium perfeitamente transparente por intermédio do qual a representação pode ser associada ao representado. O significante passa a um segundo plano em face do significado designado. Funciona como um instrumento cristalino de representação, sem vida própria. Abre aspas. A vocação profunda da linguagem clássica sempre foi a de elaborar quadros, quer seja como discurso natural, coletânea de verdades, descrição de coisas, corpos de conhecimentos exatos ou dicionário enciclopédico. A linguagem clássica não existe, portanto, senão para ser transparente. A possibilidade de conhecer as coisas e sua ordem passa, na experiência clássica, pela soberania das palavras. Estas não são precisamente nem marcas a ser decifradas, como na época do Renascimento, nem instrumentos manipuláveis, como na época do positivismo. Formam antes a malha incolor a partir da qual as representações se ordenam. Fecha aspas. Graças à sua autonomia, o signo serve à representação das coisas a despeito de si mesmo. Nele se encontram a representação do sujeito e o objeto representado, formando uma ordem na corrente das representações. A linguagem se desfaz em sua função de reproduzir a realidade, como diríamos hoje em dia, e restitui ao mesmo plano tudo o que é, em geral, representável. A natureza dos sujeitos representados não é diferente daquela dos objetos representados. Em seu quadro, a natureza dos homens não goza, portanto, de nenhum privilégio sobre a natureza das coisas. Natureza interior e exterior são classificadas, analisadas e combinadas da mesma maneira. As palavras da língua na gramática geral, a riqueza e as necessidades na economia política, assim como as espécies de plantas e animais no sistema de Linneu. É exatamente isso que caracteriza, ao mesmo tempo, os limites da forma não reflexiva do saber da época clássica. O saber é completamente dependente da função representativa da linguagem, sem poder abarcar o próprio processo da representação,
a operação de síntese efetuada enquanto tal pelo sujeito da representação. Foucault destaca esse limite em sua surpreendente interpretação do famoso quadro As Meninas, de Velázquez. Esse quadro expõe o pintor diante de uma tela cujo motivo pintado não pode ser visto pelo espectador. O pintor, assim como as damas da corte postadas ao seu lado, olham manifestamente em direção aos dois modelos, o rei Felipe IV e sua esposa. Essas duas pessoas que servem de modelo encontram-se fora do espaço do quadro. Só podem ser identificadas pelo espectador mediante um espelho colocado em segundo plano que as reproduz. Para Velázquez, o que evidentemente importa é a circunstância perturbadora de que o espectador torna-se consciente por dedução. O espectador não pode evitar ocupar a posição e o campo de visão do casal real retratado. Porém, ausente, para o qual está olhando o pintor figurado na tela, como também não pode evitar ocupar a posição e o campo de visão do próprio Velázquez, isto é, o pintor que de fato produziu esse quadro. Para Foucault, por sua vez, o essencial reside em que o espaço clássico do quadro é demasiado limitado para permitir a representação do ato de exposição enquanto tal. É exatamente isso que Velázquez torna claro ao mostrar as lacunas que a falta de reflexão deixa sobre o próprio processo de exposição no espaço pictórico clássico. Nenhuma das pessoas que participa da cena clássica de uma representação pictórica do casal real, do homem na qualidade de soberano, aparece no quadro como sujeito soberano capaz de autorrepresentação, ou seja, simultaneamente como sujeito e objeto, ao mesmo tempo como representante e representado, como aquele que se expõe a si mesmo no processo de representação. Abre aspas, no pensamento clássico, aquele que representa a si mesmo, reconhecendo-se por imagem ou reflexo, nunca se encontra presente a si mesmo. Antes do fim do século XVIII, o homem não existia. Certamente se poderá dizer que a gramática geral, a história natural, a análise das riquezas eram, em certo sentido, maneiras de reconhecer o homem, mas não havia consciência epistemológica do homem enquanto tal. Fecha aspas. Com Kant, inaugura-se a época da modernidade. Desde o instante em que se rompe o selo metafísico que garantia a correspondência entre linguagem e mundo, a própria função de representação própria da linguagem torna-se um problema. O sujeito da representação deve se transformar em objeto para aclarar a si mesmo o processo problemático da representação. O conceito de autorreflexão marcha à frente, e a relação do sujeito da representação consigo mesmo torna-se um fundamento único de certezas últimas. O fim da metafísica é o fim de uma coordenação objetiva das coisas e das representações, executada, por assim dizer, silenciosamente pela linguagem, e que por isso permanece não problemática. O homem se tornou presente a si na autoconsciência, deve assumir a tarefa sobre-humana de produzir uma ordem das coisas desde o instante em que se tomou consciente da sua existência como uma existência simultaneamente autônoma e finita. Por esse motivo, Foucault considera a forma moderna do saber caracterizada desde o princípio por uma aporia, tal que o sujeito cognoscente se ergue dos escombros da metafísica para, consciente das suas forças finitas, resolver uma tarefa que exige forças infinitas. Kant converte imediatamente essa aporia no princípio de construção de sua teoria do conhecimento, ao reinterpretar os limites de uma faculdade finita do conhecimento como condições transcendentais de um conhecimento que progride ao infinito. Abre aspas,
A modernidade começa com essa ideia inacreditável e, em última análise, inexplorável de um ser que é soberano precisamente por ser escravizado. Um ser que, em virtude de sua verdadeira finitude, toma o lugar de Deus. Fecha aspas. Rabindranath Dreyfus, 1982. Foucault desenvolve em um amplo arco que vai de Kant e Fichte a Husserl e Heidegger sua ideia fundamental de que a modernidade está marcada pela forma autocontraditória e antropocêntrica do saber, própria de um sujeito estruturalmente sobrecarregado, um sujeito finito que se transcende no infinito. A filosofia da consciência obedece às pressões de estratégia conceitual sobre as quais deve desdobrar o sujeito e considerá-lo sob os dois aspectos contrários e incompatíveis entre si. A necessidade de se desprender desse vai e vem instável entre aspectos tão inconciliáveis quanto inevitáveis da autotematização manifesta-se como vontade de saber incontrolável e de saber cada vez mais. Essa vontade extrapola de maneira pretensiosa tudo aquilo que o sujeito estruturalmente sobrecarregado e extenuado está em condições de realizar. Desse modo, a forma moderna do saber define-se pela dinâmica peculiar de uma vontade de verdade, para a qual toda frustração é apenas um estímulo para renovar o saber. Para Foucault, essa vontade de verdade é agora a chave para o nexo interno de saber e poder. As ciências humanas ocupam o terreno aberto pela autotematização aporética do sujeito cognoscente. Com suas exigências pretensiosas e jamais cumpridas, elas constroem uma fachada do saber válido universalmente, atrás da qual se esconde a faticidade da pura vontade de auto-apoderamento pelo saber, uma vontade de intensificação do saber desmesuradamente produtiva, em cujo sorvedouro se constituem, antes de tudo, a subjetividade e a consciência. Foucault instiga a pressão que obriga ao desdobramento do sujeito autorreferencial com base em 3 oposições: a oposição entre o transcendental e o empírico, a oposição entre o ato reflexivo da tomada de consciência e o que é reflexivamente innecessário e imemorial, e, finalmente, a oposição entre o passado a priori de uma origem desde sempre existente e o futuro adventício de um retorno ainda pendente da origem. Foucault poderia ter exposto essas oposições referindo-se à doutrina da ciência de Fichte. Trata-se especificamente daquelas pressões conceituais da filosofia da consciência, condensadas de maneira exemplar no estado de ação, Tathandlung, do eu absoluto. O eu só pode apoderar-se do seu si, pôr-se a si mesmo, ao pôr, em certo sentido, inconscientemente, um não-eu, e ao tentar retomá-lo como algo posto progressivamente pelo eu. Esse ato mediatizado de pôr-se a si mesmo pode ser compreendido sob 3 aspectos: um processo de autoconhecimento, um processo de tornar-se consciente e um processo de formação. Em cada uma dessas dimensões, o pensamento europeu dos séculos XIX e XX oscila entre abordagens teóricas que se excluem mutuamente e a tentativa de escapar das alternativas duvidosas acaba sempre por enredar-se em um sujeito que se diviniza e se consome em atos de inútil autotranscendência. Desde Kant, o eu assume simultaneamente a posição de um sujeito empírico que se encontra no mundo, como objeto em meio a outros objetos,
e a posição de um sujeito transcendental diante do mundo em seu todo, que ele próprio constitui como a totalidade dos objetos da experiência possível. No entanto, devido a essa dupla posição, o sujeito cognoscente se vê provocado a analisar as mesmas operações que ora são apreendidas reflexivamente como operações de uma síntese transcendental, ora empiricamente como um processo de leis naturais, não importando que nosso aparelho cognitivo seja explicado do ponto de vista da psicologia ou da antropologia cultural, da biologia ou da história. Naturalmente, o pensamento não pode se contentar com essas alternativas inconciliáveis. De Hegel a Merleau-Ponty, reiteram-se as tentativas de superar esse dilema em uma disciplina que unifique os dois aspectos e de compreender a história concreta das formas a priori enquanto um processo de autocriação do espírito ou do gênero. Visto que essas empresas híbridas perseguem a todo custo a utopia do autoconhecimento completo, elas sempre revertem necessariamente em positivismo. Foucault descobre a mesma dialética na segunda dimensão do pôr-se a si mesmo. Desde Fichte, o eu, enquanto sujeito reflexionante, faz a dupla experiência de, por um lado, apresentar-se no mundo já sempre como algo opaco, que deveio contingente, e, por outro, preparar-se mediante essa reflexão precisamente a tornar transparente aquele em si e elevá-lo para si à consciência. De Hegel a Husserl, passando por Freud, tentou-se levar adiante esse processo de tomar consciência de si desde aqueles dados prévios e encontrar uma ótica metodológica a partir da qual o que é recusado prima facie, a consciência, como uma obstinada extraterritorialidade, seja o corpo, a necessidade natural, trabalho ou a linguagem, poderia ainda assim ser recuperado na reflexão, tornar-se familiar e ser transformado em algo transparente. Freud formula um imperativo segundo o qual o eu deve vir a ser a partir do id. Husserl estabelece para a fenomenologia pura a meta de esclarecer e conduzir a um controle consciente tudo o que é meramente implícito, antipredicativo, já sedimentado, não atual, em uma palavra, esclarecer o fundamento impensado e oculto da subjetividade operante. Estas tentativas híbridas de emancipar-se do obscuro e inconsciente são vítimas também da utopia de autotransparência completa e revertem, por isso, em desprezo nihilista e ceticismo radical. O desejo de escapar do terceiro desdobramento do sujeito como um autor originalmente criador e ao mesmo tempo alienado dessa origem redunda, finalmente, nessa mesma dialética. O homem se reconhece como produto longínquo de uma história que remonta ao arcaico e sobre a qual não tem domínio, embora esta remeta, por seu turno, à autoria do homem como produtor. Quanto mais energicamente o pensamento moderno persegue as origens, tanto mais elas recuam, abre aspas. Ele se propõe paradoxalmente a avançar na direção em que esse recuo se realiza e não cessa de se aprofundar, fecha aspas. A esse problema responde, por um lado, a filosofia da história de Schilling a Lukács, passando por Marx, recorrendo à figura de pensamento de um regresso enriquecedor do estranho, a ideia de uma odisseia do espírito. E, por outro, o pensamento dionisíaco de Hölderlin e a Heidegger, passando por Nietzsche, recorrendo à ideia de um Deus retirante, abre aspas, que liberta a origem na medida mesma de seu retorno, fecha aspas. Mas essas representações híbridas da história não podem se tornar práticas senão na forma do terror, da automanipulação e da escravização,
já que vivem de um falso impulso escatológico. Foucault inclui também as ciências humanas nesse pensamento antropocêntrico posto em movimento por Kant, que se enreda com suas utopias de emancipação na praxe da escravização. Reserva com cautela um lugar especial às ciências experimentais da natureza. Elas desprenderam-se claramente do plexo de práticas de que originaram, em primeira linha das práticas dos interrogatórios judiciais, podendo alcançar uma certa autonomia. O mesmo não ocorre com as ciências humanas. A virada antropológica abrange, antes de tudo, a gramática, a história natural e a economia, aquelas ciências que durante a época clássica nasceram como ciências taxonômicas. A gramática geral cede terreno à história das línguas nacionais, os quadros da história natural à evolução das espécies, e a análise das riquezas a uma teoria que atribui o valor de uso e o valor de troca ao dispêndio da força de trabalho. Desse modo, surge uma perspectiva a partir da qual o homem é percebido enquanto ser vivo que trabalha e fala. As ciências humanas tiram proveito dessa perspectiva. Analisam o homem como o ser que se relaciona com aquelas objetivações engendradas por ele próprio, o ser vivo que fala e trabalha. Ao se envolverem nos domínios objetuais para os quais a subjetividade é constitutiva, no sentido da autorreferência do homem que vive, age e fala, a psicologia, a sociologia, a politologia, mas também as ciências da cultura e do espírito, caem no sorvedouro da vontade de saber, entram na rota de fuga sem fim da produção intensiva de saber. Ficam expostas à dialética da emancipação e da escravização, com menos defesas que a ciência da história, que, ao menos, dispõe do potencial cético da relativização histórica, mas, sobretudo, mais desprotegidas que a etnologia e a psicanálise, pois essas, em todo caso, movem-se, com Lévi-Strauss e Lacan, reflexivamente na selva da inconsciência, tanto estrutural quanto individual. Visto que as ciências humanas, sobretudo a psicologia e a sociologia, admitem, com modelos emprestados e ideais de objetividade que lhes são estranhos, um homem que, por meio da forma moderna do saber, é fixado pela primeira vez como objeto de investigações científicas, torna-se possível impor à sua revelia um impulso que não podem abonar sem colocar em perigo sua pretensão de verdade. Precisamente aquele ímpeto incessante de saber, de auto-apoderamento e de auto-intensificação com o qual o sujeito da época pós-clássica, metafisicamente isolado e estruturalmente sobrecarregado, abandonado por Deus e divinizador de si mesmo, procurou escapar das aporias de suas autotematizações. Abre aspas. Acredita-se facilmente que o homem se livrou de si mesmo ao descobrir que não se encontrava nem no centro da criação, nem no centro do espaço, nem mesmo talvez no cume e no fim da vida. Mas se o homem não é mais soberano no reino do mundo, se não reina mais no meio do ser, as ciências humanas tornam-se perigosas, intermediárias no espaço do saber. Fecha aspas. Meras intermediárias, pois não exigem de modo imediato, como as ciências reflexivas e a filosofia, aquela dinâmica autodestrutiva do sujeito que se põe a si mesmo, mas são, antes, instrumentalizadas inconscientemente para essa dinâmica. As ciências humanas são e permanecerão pseudociências, uma vez que não revelam a pressão para o desdobramento aporético do sujeito autorreferencial e não reconhecem a vontade estruturalmente produzida de autoconhecimento e autorreificação. E, por isso,
também não podem se desfazer do poder que as anima. Foucault já o havia demonstrado na História da Loucura, com base no exemplo do positivismo psiquiátrico. Quais são, então, os motivos que levam Foucault a reinterpretar essa específica vontade de saber e de verdade, constitutiva da forma moderna do saber em geral e das ciências humanas em particular? A reinterpretar de modo generalizado essa vontade de saber e de auto-apoderamento como uma vontade de poder per si, e postular que em todos os discursos e de modo algum, apenas nos modernos, pode ser comprovado o caráter dissimulado de poder e sua proveniência de práticas de poder? Essa premissa marca, com efeito, a guinada de uma arqueologia do saber para uma explicação genealógica do surgimento, ascensão e queda daquelas formações discursivas que preenchem, sem lacunas e sem sentido, o espaço da história.